E, é claro, contra a licitação milionária. Houve, doutor Cássio, recurso na Justiça e a juíza federal Solange Salgado suspendeu a licitação. Após recurso, o caso foi parar no TRF1, o Tribunal Regional Federal 1, onde o julgamento coube ao senhor, hoje nosso sabatinado, desembargador Cássio Nunes Marques. Na sentença, o senhor foi favorável à continuação dessas regalias revoltantes num país miserável. O senhor foi favorável ao Supremo Tribunal Federal. O senhor defendeu a legalidade do processo e disse que a suspensão do edital se baseou numa visão distorcida dos fatos. Textualmente, o seu voto, abre aspas, a licitude e a prudência com que se desenvolveu o processo licitatório desautorizam tal ideia, que reflete uma visão distorcida dos fatos, nutrida por interpretações superficiais e assodadas, fecha aspas. Na decisão, então, o senhor desembargador considerou que a licitação não seria lesiva à moralidade administrativa, porque foi um verdadeiro tapa na cara da sociedade brasileira tomar conhecimento de tudo isto. E, por fim, indago, ao decidir, em nenhum momento passou pela sua cabeça que o ato administrativo do Supremo Tribunal Federal, embora dentro de princípios legais, não seria eticamente discutível no contexto sociopolítico e econômico do país, principalmente momentâneo? E mais, para concluir, hoje, 17 meses depois, o senhor votaria da mesma maneira? Creio que alguns senadores aqui possam querer saber qual a sua posição desse voto, que para mim é um fato consumado. Milhares de brasileiros gostariam de ouvir a sua opinião sobre este fato. Me desculpe, mas é a minha maneira de ser. Eu abomino o voto secreto. O meu voto é aberto e exclusivamente por essa razão eu sou contra a sua indicação. Com a palavra, Vossa Excelência, o senador usou 5 minutos, eu darei 5 minutos, mas se Vossa Excelência precisar de mais, será concedido. Agradeço a pergunta de Vossa Excelência, que me oportuniza esclarecer, não só para o Senado Federal, mas para toda a população brasileira, esses acontecimentos. Agradeço também a forma, Liana, e com quem tem sempre me tratado e me tratou também nesse momento. Vou tentar resumir o que foi que aconteceu nesse caso. O Supremo Tribunal Federal, a exemplo de quase todas as instituições no Brasil, ele tem essa licitação para a contratação de um jantar ou um almoço de forma pontual e que ela não é utilizada como foi divulgado, e aí eu me reporto ao senador Rodrigo Pacheco da questão do clamor popular e das informações que são perpetradas por parte da imprensa. Eu peço permissão para inverter. O que foi divulgado? Que era o almoço dos ministros do Supremo Tribunal Federal, parte da imprensa denominou de lanchinho dos ministros. Eu não julguei o mérito dessa causa, eu não votei, eu não fui o relator. Foi proposta uma ação para suspender esse certame licitatório. Eu estava na vice-presidência, no exercício da presidência, e me deparei com o caso. O que foi que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, a exemplo de várias instituições, onde temos essas relações institucionais, quando chegamos à noite ou tem um convidado, no caso do Supremo Tribunal Federal, um presidente da República, um professor de uma instituição de ensino internacional que vem ali palestrar, um presidente de uma corte constitucional de um outro país, ela precisa, por vezes, oferecer um jantar ou um almoço.
Esse evento, em absolutamente nada se confunde com o almoço dos ministros. Qualquer magistrado no Brasil, eu na primeira região, os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando vão almoçar, ou eles vão ao refeitório do tribunal, ou pedem para alguém da sua assessoria fazer isso e tem que pagar. É uma outra licitação, são licitações para restaurantes internos. Então, através da aquisição da comida diária, é que tanto os servidores quanto os magistrados se alimentam. Essa licitação não é para o almoço dos ministros, essa licitação não é para o lanche dos ministros. Essa licitação ela é feita como existe em todas as instituições brasileiras. No Exército Brasileiro, não posso dizer porque eu não conheço, se o Senado Federal também dispõe para também bem receber convidados ilustres. Foi o que o Supremo fez. Ela foi inspirada em uma licitação do Ministério das Relações Exteriores. Então, isso não quer dizer, com essa pleura de opções, que se vá fazer a opção pelos itens mais caros. Mas o que chegou a mim naquele momento era uma suspensão de liminar, que tem requisitos completamente diferentes dos requisitos de mérito. A suspensão de liminar não se entra no mérito da questão. O presidente do tribunal, ele não diz se uma parte ou a outra tem razão. Ele apenas suspende os efeitos da decisão, que continuará a ser julgada pelo tribunal por um órgão fracionário que analisará o mérito, suspende os efeitos da decisão em razão de alguma lesão que pode provocar as finanças, a saúde ou a ordem pública. E como se tratava da contratação para o chefe de um dos poderes da República, não está a se falar aqui em contratação de um tribunal. Não podemos olvidar que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele é o chefe de um poder da República. E é dado essa faculdade a ele, como é dada a todas as outras instituições de fazer essa contratação. Então, diferentemente do que foi divulgado, não era uma licitação para utilização ordinária. Era apenas pontual e eventual. E eu não sei informar, senador, sequer se isso já foi utilizado. O problema é que, se amanhã necessitar dessa utilização, nenhum órgão público pode fazer uma contratação direta com um restaurante. Há necessidade de uma licitação. E dentro daqueles itens da licitação, se elege o que é mais adequado. Eu mesmo participei dentro do próprio Ministério Público Federal, quando nós tivemos um professor de Harvard palestrando num evento comum entre a Justiça Federal e o Ministério Público. E à noite lá eu estive num jantar e certamente foi contratado da mesma forma. E para conforto meu, Vossa Excelência, eu votaria da mesma forma, em novembro ou dezembro do ano passado, essa licitação foi apreciada pelo Tribunal de Contas da União, que a julgou como lícita. Então, com mais ainda esse elemento, eu não teria, de forma alguma, nenhum motivo para pensar de forma diferente. Muito obrigado. Agradeço.